Deus é bom. Deus é bom. Graças a Deus. Igreja, vamos fazer o seguinte. Nós vamos adorar a Deus com música e celebrar o Senhor. O Ministério de Louvor está com a palavra. E vamos adorar a Deus. Já falou com o teu brother que está do lado aí? Louvores ao meu Salvador, que me consola todo dia, me fortalece em seu amor. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Eu vou buscar tua presença, sintonizar com meu louvor. Meu coração é renovado quando contemplo meu amado. Yeah. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
minha alma, canta ao Senhor. Falando de vida e não de morte. Falando de paz e não de guerra. Olhando para o céu, onde está Deus, que tudo pode fazer. Aleluia. Meu Deus. Sim, ó. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não. Oh, não rejeite isso, amigo, não. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Amém? Graças a Deus. O pessoal que está na internet aí, que está vendo a gente agora, a gente viveu uma situação aqui de crise. Faltou a luz, faltando aí uns 5 minutos, 10 minutos mais ou menos para começar o culto. E a gente ficou ali pensando, Senhor, o que vai ser? E nós oramos aqui depois de um tempo, intercedemos, e o Senhor foi maravilhoso. Se a gente estende a oração por mais uns 2 minutos, ia ser na hora do amém, certinho. Deus é bom, Ele sabe de todas as coisas. Há poder no nome de Jesus. Eu acredito que Deus Ele permite determinadas coisas para aquele que não crê começar a crer. Não é? Eu acredito que Deus faz essas coisas. De repente Deus falou assim, Michel, você vai esperar até que horas? Eu falei, Senhor, eu vou esperar até 8h30. E a gente foi orando e o negócio acontece. Isso é Deus. Então, querido, temos que crer porque não é fácil ser igreja nesse lugar aqui. Um dos lugares mais difíceis, né, de você ter uma igreja, né, das comunidades mais violentas que tem, né, noticiário em capa aí há décadas de vários locais, mas o Senhor permite que o seu povo esteja nesse lugar. E não é só essa igreja aqui não, são as outras também. Deus permite que o povo dele esteja
em locais específicos que Ele quer a missão ali naquele local. Você faz parte disso aqui. Se você já passou por aqui, você também faz parte disso aqui. Foi Deus que fez isso aqui, não fomos nós. Foram pessoas que pagaram um preço muito alto para que hoje nós estivéssemos aqui. E Ele permite a gente viver essa história aqui. Eu queria passar algumas informações aqui, vou pedir a Adriana, Daniele, que vai me ajudar aqui, o pessoal na internet vai acompanhando também. Para você que ainda não conhece a igreja, né, nós somos uma igreja que fomos fundados, né, pelo Senhor através de vidas aqui nesse lugar, há 35 anos, no dia 15 de novembro de 1983. A igreja de Jesus que se reúne aqui, não é o prédio, são as pessoas. Nós que nos reunimos aqui, o Senhor permitiu que a gente se reunisse aqui com esse propósito. Então a gente vai contar um pouquinho aqui do que é a Nova Esperança para quem ainda não conhece. Só vê aquela igrejinha que fica ali atrás, as crianças conhecem como a igrejinha, outros conhecem a igrejinha do símbolo verde, do tubarão, né, porque é um peixinho um pouquinho mais avantajado, né, bem alimentado, próspero, e a gente vai soltar um pouquinho aqui, as meninas vão me ajudar. Vamos lá? Quem somos? Quem somos? A IBNE foi fundada... Vou ler para cá, irmãos, desculpem, tá? Porque eu esqueci o óculos, não tem problema nenhum não, tá? A idade vai chegando, é assim mesmo. A IBNE foi fundada pelos saudosos pastor Nério Coelho Pimentel e pastor José dos Santos Filho, oficialmente em 15/11/83, na antiga casa do também saudoso diácono Orloff Pinheiro. A partir de 1987, a igreja começou a se transferir para sua atual sede, na mesma localidade, algo que levou alguns anos para efetivar completamente, mais ou menos de 87 a 90. Os trabalhos se dividiam entre o local antigo e a nova sede, com a construção em andamento. A construção só foi possível após um grande esforço financeiro para construir um local próprio para a igreja se reunir. Alguns membros, juntamente com a liderança, doaram seus proventos de final de ano para custear a obra. Algumas igrejas amigas também colaboraram. Missionários oriundos do Texas, nos Estados Unidos, pastor Lowry Joaquim e Faye King, que visitaram a igreja na década de 80, através de um evento de evangelização com a vinda de 300 missionários americanos do Texas, realizado pela Associação Batista Leopoldinense na primeira quinzena de março de 85, sob a responsabilidade do pastor Jessé Pinheiro. Se compadeceram com a realidade da IBNE e contribuíram com pequenas ofertas para a construção da sede da igreja. Já são mais de 3 décadas de muitas lutas e vitórias, sendo a única igreja batista na comunidade da Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro, considerada uma das mais violentas do Brasil. A igreja, no decorrer de sua história, sempre foi um verdadeiro celeiro de almas, que, transformadas por Cristo, se tornaram agentes transformadores em outros lugares aonde Deus os levaram. Uma igreja composta de discípulos de Jesus Cristo, pessoas pecadoras e imperfeitas, porém regeneradas por Cristo, mediante seu sacrifício e ressurreição, e que vivem num processo contínuo de busca pela santificação e obediência à palavra de Deus, aguardando o chamado de Cristo para a eternidade. A IBNE é uma igreja local vinculada à Convenção Batista Brasileira, que é a CBB, e se destaca pelo seu trabalho social com crianças, através de professores treinados e pelo compromisso no ensino aprofundado das Escrituras Sagradas, com um professor pós-graduando nas línguas bíblicas originais, contribuindo assim para mensagens bíblicas e cristocêntricas. É liderada por Michel Carvalho e mentorado pelo pastor interino Márcio Mesquita. Missão, visão e valores. Missão: ser a igreja de Cristo e divulgar para o máximo de pessoas possíveis o caminho da salvação em Jesus através do ensino das Escrituras Sagradas. Visão: ser referência no ensino claro e objetivo do Evangelho de Cristo, capacitando pessoas no conhecimento bíblico e sua prática, a fim de que estas desfrutem da verdadeira salvação que há em Jesus Cristo e contribuam para uma sociedade melhor. Valores:
Amor a Deus sobre todas as coisas, Lucas 10, 27. Divulgar a mensagem de Cristo, Mateus 28, 19 e 20. União fraternal, João 15, 12. Responsabilidade com o ensino e leitura da Bíblia e com a oração, Neemias 8, 8, Josué 1, 8, Tiago 5, 16. Se reunir como igreja, fortalecer uns os outros, esperando a volta de Cristo, Romanos 1, 11, 12, Colossenses 3, 16, Hebreus 10, 25. Glória a Deus. Obrigado, queridas. Isso aí é um pouquinho só para vocês conhecerem, aqueles que ainda não conhecem a fundo a Igreja Nova Esperança. Como eu falei, gente, são muitos anos, são 3 décadas, né? Quase 4 décadas. E eu separei alguns slides aqui que contam um pouquinho da história da igreja. Alguns slides já são conhecidos, mas eu coloquei coisa nova aqui. Isso aqui, a igreja, ela era na casa do irmão Diácono Orloff Pinheiro, aqui do outro lado da estrada José Rucas, num sobrado. E depois, por volta de 87 até 1990, ela foi se transferindo aos poucos para cá, para esse novo prédio. Isso aí é a construção desse prédio. Então, ali tem uns irmãos, a gente hoje estava num num café teológico que os batistas aqui da região da nossa igreja organizaram, na igreja de Cordovil, e lá eu tive a possibilidade de rever um pastor antigo que já passou por aqui, pastor Vandir. Muitos não conhecem, mas ele já é velhinho, né? E ele ajudou a gente aqui num período de tempo aqui que a gente estava sem pastor. E ele lembrou de alguns nomes, falou, poxa, o irmão fulano, o irmão ciclano. Eu falei, irmão, muitos já foram para a glória, muitos já estão longe, essa galera nova aqui não sabe de nada ainda, ó. Aí eu mostrei o pessoal que estava com a gente lá, ele falou, rapaz, foram muitas lutas. Ele falou um pouquinho sobre a construção desse prédio aqui, né, as dificuldades e as lutas para construir esse prédio aqui. Isso aqui é algumas fotos, essa primeira superior esquerda é na frente da igreja, lá por volta de 87, 88, assim que a igreja tinha sido construída. Você vê que está tudo no tijolo, olha lá em cima, as janelas, tudo no tijolo. No lateral e na parte de baixo é na casa do irmão Orloff. Então era assim que era a igreja lá. Não sei quantos lembram aqui a família do Francisco, né? Lembra disso, né? Aquela época lá. Vocês são novos, hein? Vocês são novos, hein? Eliette nem era nascida. Nem nascida, né, Eliette? Né? Então, aquilo ali foram momentos ali que foram registrados da igreja na sua sede antiga. Isso aqui é algumas mudanças que a igreja passou. Ali, 1993, tem 2 cabecinhas sendo batizadas ali, conhecidas, nossa. Uma é muito bonita hoje, o outro é o irmão dela, não é tão bonito quanto a irmã, então tá lá, Daniela e Abel, e o pastor Adalto, e ali como era a frente da igreja naquela época, muito diferente, né? Então, graças a Deus, nós não somos uma igreja rica financeiramente, somos da graça de Deus, graças a Deus por isso, mas tudo que a gente conquista é com muito trabalho, muito trabalho. Então, aqui algumas imagens, né, isso aqui já é das novas gerações, né, época do pastor Wellington, ali o chão esperança, o chão verde, você sentava, né, e talvez sujasse você de verde, pelo menos a mim sujava. Então, era como era a igreja ali, na mesma visão do passado e hoje, algumas mudanças. Nosso teto, né, caixa de som antiga, mudanças assim que o Senhor nos permite mudar, para melhorar esse local aqui, para a gente celebrar de uma forma mais confortável, graças a Deus por isso. O nosso abençoado banheiro, que foi uma das grandes conquistas que a gente teve aí, nós não tínhamos um banheiro, quem é nosso conhecido aí sabe dessa luta que a gente teve aí, os irmãos iam em casa para ir no banheiro, e não tinha banheiro, Aparecida, você lembra disso? Não tinha, então era um problema sério, mas o Senhor nos dá graça e a gente conseguiu fazer alguma coisa aí. Acho que alguém pegou esse terraço dessa forma aqui? Pessoal, não, né? Vocês são novos, né? Só o pessoal da antiga mesmo. Era tudo aberto, céu aberto, não tinha sala de crianças, não tinha nada, era só um terraço com desníveis. E hoje a gente tem a oportunidade de ter um local mais coberto. Isso aqui, gente, não sei se vocês perceberam, na hora que a Daniela e a Adriana estavam lendo, tinha os símbolozinhos em cima, não sei quantos perceberam isso, só os mais analíticos percebem. Então, tinha uns símbolozinhos em cima, eu fiz propositalmente.
é a história das logos da igreja, das identidades visuais que a igreja teve. A gente assumiu aqui à frente da igreja, eu frequento aqui desde 85, mas eu assumi como líder em 2011. E Deus nos impulsionou a fazer algumas mudanças, melhorias, e a gente melhorou muito essa parte administrativa da igreja, que era muito, muito simples, e a gente deu uma melhorada aí. Uma das coisas foi essa questão aí da simbologia, né, da identidade visual. A igreja não tinha. Quem é mais antigo aí sabe que nós tínhamos um letreiro que era muito inferior a esse que nós temos hoje do lado de fora, e as letras não tinha visibilidade nenhuma quem via de longe. Então era um negócio muito simples. Então a gente, graças a Deus, o Senhor foi ajudando, né, coisas foram mudando, e na década de 90, esse peixinho aqui, ó, na parte inferior esquerda, lá embaixo, era o símbolo da igreja. Não tinha computador, não tinha internet. Então isso era divulgado por aqueles prospectos chamado boletim, que ainda tem igrejas que ainda faz boletim. Igreja grande, talvez, mais tradicional, faz. A gente não vê mais a necessidade de fazer isso aqui. Mas tinha um boletim que tinha a ordem do culto, tinha o tenebroso verso do boletim, que é onde falava quem apresentaria os visitantes na próximo domingo. E aquilo era tenebroso para os adolescentes. Eu tinha diarreia por causa daquilo ali, porque eu chegava domingo de manhã, aí a gente via aquele boletim, né, feito pelo mimeógrafo, ou às vezes xerocado, com aquele cheiro, aí eu já abria assim no verso, assim, eu falei, Deus, que não seja eu, que não seja eu. E estava lá, apresentação dos visitantes, Michel Carvalho. E para um cara muito tímido, aquilo ali era o fim do mundo. E ai de mim se eu questionasse. Não podia questionar, tinha que fazer. Então, aí de noite eu tinha que apresentar os visitantes, mas eram os boletins que nós tínhamos. Aí foi passando o tempo, ainda na década de 90 a gente começou a usar aquele símbolozinho ali, que é a igrejinha, né, o formato da igreja, né, do arquiteto. Depois, na época do último ministério que teve aqui, de 9 anos, né, do pastor Wellington, teve esse símbolozinho do bonequinho, né, orando e agindo. Aí em 2011 eu criei uma simplesinha, né, mas uma marca visual ali, e a gente entrou nas redes sociais. Aí Deus sabe das coisas. Eu sou formado em TI, em sistema de internet, então Deus usa as qualificações que você tem, hoje nesse curso, né, nesse treinamento, né, nessa palestra, né, de teologia que a gente assistiu, a gente falou muito sobre dons, e coincidentemente foi muita coisa que eu preparei aqui para a mensagem, e Deus aí usa as tuas capacidades em prol do reino de Deus. Você já pode pensar qual é o teu dom aí, quais são as suas qualificações, e Deus pode usar em prol do reino de Deus. E eu comecei a trabalhar em prol da gente colocar a igreja na internet. E aí é um pouquinho do histórico disso, né? Lá em 2013, nós começamos o nosso símbolo novo, né? Nossa identidade visual, essa que fechou agora, que é a que a gente tem, que é esse símbolozinho aí, esse triângulozinho, lembrando, né, a comunidade, né, morro, o peixinho, o evangelho, né, a pregação do evangelho, que é um dos símbolos do cristianismo, o verde, a cor, né, a esperança que há em Jesus, que vamos falar disso aí. Então a gente começou a divulgar isso pela rede social, né? Hoje nós temos aí o Facebook, temos aí a transmissão online através de câmera, melhoramos essa transmissão, o YouTube, já temos podcast, já está no iTunes, em uma outra organização, enfim, e a gente tem melhorado, aí temos Twitter, e-mail, enfim, o negócio está surgindo aí, está melhorando. Então hoje, se o pessoal de casa consegue assistir a gente, é graças ao esforço, à liberalidade dos irmãos, porque isso tudo é dinheiro, e a gente tem conseguido chegar lá fora. No final, na mensagem, eu vou contar alguns testemunhos de onde isso aí já tem chegado. Deus é bom. Deus é bom. Aqui foram alguns vídeos institucionais que nós fizemos no ano passado para comemorar o aniversário, né? Todo mundo a caráter, né? Camisinha da igreja, a gente veio aí com um símbolozinho. Foram alguns vídeos explicando um pouquinho do que é a Igreja Batista Nova Esperança, né? Como nós trabalhamos, como a gente trabalha a questão financeira, né? A questão do conhecimento, a membresia, crianças, né? Tem muita gente que tem uma ideia muito superficial do que é a igreja evangélica, então o objetivo era mostrar como a Igreja Batista Nova Esperança trabalha. E aí são alguns irmãos que eu selecionei para contar um pouquinho aí da sua história com a igreja. Foi um momento aí de bênção. No Google Maps hoje, nós temos o cadastro da igreja. Antigamente nós comprávamos algo
colocava no Google Maps, a pessoa que ia entregar, né, as empresas, botava no Google Maps, ia lá para cima, ia para um outro lado, se perdia, e a gente ficou lutando aí com o Google, reclamando, é muito difícil, gente. Se fosse uma igreja do Silas Malafaia, era assim, ó, no estalar de dedo. Mas a gente é com muita dificuldade. Eu fiquei meses lutando para eles resolverem isso daí no Google Maps, e o Google resolveu depois de muita reclamação, e a gente conseguiu marcar e mudar o endereço da igreja no mapa. Eu consegui alterar o endereço da igreja no mapa, porque Travessa Regina não estava cadastrada ali. E eu sei que tem outros problemas desse tipo aqui na comunidade, né, de endereço. Mas a gente conseguiu alterar, é só você ter paciência que você consegue. E isso tem dado resultado, que eu vou contar depois no final da mensagem. Né? Pessoas que já nos encontraram mediante a busca pelo Google Maps. Inclusive você que dirige, se você coloca lá no Waze, né, que pega as informações do Google Maps, você coloca o nome, o endereço da igreja Travessa Regina 5, Vila Cruzeiro, ou Igreja Batista Nova Esperança, Vila Cruzeiro, e você encontra aqui a igreja. São bênçãos. E aqui, para quem não sabe, nessa parte administrativa, a gente toma muito cuidado com o membro novo, a pessoa que está chegando na igreja, para que a igreja conheça, assim como eu estou fazendo uma rápida explanação para vocês aqui do que é a Igreja Batista Nova Esperança. Então, um membro novo, seja por batismo, ou seja por transferência, né, vem aqui para a igreja, a gente tem esse cuidado de recepcioná-lo, de mostrar para ele, através de papéis, né, através de apostilas, né, a gente tem desenvolvido esse trabalho exatamente para a pessoa conhecer a identidade da igreja. Então, por exemplo, ali você vê o kit, né, do novo membro, lá na parte superior, tem ali o certificado de batismo personalizado, tem um manualzinho, né, evitando sofrimentos futuros, que é algo que eu desenvolvi, né, baseado num trabalho de um evangelista americano. Então, a gente encadernou e dá aí para todo membro novo que chega na igreja. Tem um pequeno livreto que conta a história da igreja, os líderes que passaram por aqui, a missão, valores da igreja, fala um pouco sobre a história da igreja batista, né, dos batistas no Brasil. Então, para vocês entenderem a identidade que você tem. Nós tivemos aqui a visita de um membro, né, o coordenador executivo dos batistas aqui dessa região, e eu dei um desses exemplares para ele, ele ficou muito feliz. Ele falou: poxa, que bênção, cara. Poxa, que legal, vou levar isso para a minha igreja, porque eu não vi isso em igreja nenhuma até hoje, batista. Legal, vocês tentam mostrar a identidade da igreja, que bom, muito maravilhoso, continue assim. Ali, ó, o rostinho da Adriana, ali, ó, na parte inferior direita, esquerda, a gente, antes mesmo desse ano de 2011, quando eu assumi a igreja, nós lemos todas as atas, as assembleias administrativas da igreja. Para você que não conhece, a Igreja Batista ela é muito democrática. A igreja não é do Michel, a igreja não é do pastor. A igreja, ela define se um pastor fica ou sai, ela define o salário do pastor, é a igreja soberana na Igreja Batista. E ela decide isso tudo nas assembleias administrativas, que são reuniões administrativas. E isso tudo é descrito no papel, em atas de reuniões. E a igreja ela tem várias atas. Então, em 2006, mais ou menos, acho que em 2007, eu comecei a ler todas as atas da igreja. Deus sabe o que faz. Ele sabia, ele me colocou isso no coração, eu comecei a ler tudo. E eu comecei a registrar cada história de vocês lá. Então, eu sei a história de cada um de vocês que já passaram por aqui. E eu descrevi isso tudinho, e depois a gente fez um compilado e fez um banco de dados, e hoje a gente tem a facilidade de poder obter informações rápidas das pessoas. Já teve gente aqui que passou aqui: Michel, membros antigos, de muitos anos, Michel, eu preciso de uma carta de transferência. Eu falei: não, peraí, deixa eu ver a tua história aqui. E eu fui lá na história da pessoa, falei: olha só, eu não posso te dar uma carta de transferência, porque você saiu daqui transferido para uma outra igreja. Então, a responsabilidade agora é com a outra igreja. Ele nem sabia que ele estava na outra igreja, para você ver. Ele passou por lá e não sabia. E eu falei assim: olha, a gente pode te dar aqui uma carta de recomendação, ou tipo, o tempo que você passou aqui. Agora, eu não posso falar, olha, não, ele está certinho aqui, não posso, porque você subiu daqui a 15, 20 anos. E agora é com a tua igreja lá para onde você foi. Mas eu vou te dar aqui. Então, isso por que a gente sabe? Porque nós tínhamos documentos, por isso, porque a gente estava organizado. Então, graças a Deus por isso. E para fechar, nós temos ali o folhetinho do Cara Legal, que é um folhetinho personalizado que vocês estão ganhando aí, que também é um folheto idealizado por um ministério americano,
e ele fala muito claramente, de uma forma muito visual, do Evangelho de Jesus Cristo, da condição humana. Não é aqueles folhetinhos assim, Jesus te ama, tem uma bênção para você, acabou. Não, e tem uma florzinha na capa. Não, a gente fala do plano de salvação nesse folhetinho aí, e ele tem aí também personalizado com a identidade da igreja, né, os cultos e tudo mais. Então, gente, isso tudo é para mostrar para você que essa igreja, ela está aqui há 35 anos e continua trabalhando. O nosso objetivo não é ser administrativamente bonitinho, não. Nós trabalhamos em duas frentes, a parte administrativa, organizacional e espiritual, principalmente, porque senão não adianta. Então, uma igreja, ela precisa ser organizada administrativamente e também precisa ser uma igreja, uma organização em que tem Jesus como a atmosfera dela, senão não adianta. Se nós fôssemos aqui apenas, entre aspas, uma empresa, não adianta. O poder não vem das pessoas, o poder é divino, vem de Deus. É Ele que transforma a vida de vocês, não sou eu, não é a secretaria. Então, isso aqui é um pouquinho da história. Eu vou passar para a Daniele, porque a Daniele tem colaborado, a coordenadora do Ministério Infantil não veio hoje, né, ela vive uma situação de enfermidade, mas a Daniele vai falar um pouquinho do Ministério Infantil, que é um trabalho que a gente desenvolve aqui, e depois eu vou chamar uma pessoa especial aqui, vai cantar, né, que ela tem uma história dentro desse Ministério Infantil, para você ver que o trabalho que a igreja faz aqui nessa comunidade não é um trabalho simples e nem é um trabalho que deve se deixar para lá. Não, é algo muito sério que tem resgatado vidas. Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, amém? Queridos, queria dar continuidade aqui no que o Michel estava, né, dizendo sobre os trabalhos da igreja. Eu queria pedir ao Epifânio ou algum instrumentista para fazer um instrumental aqui para mim. Nós vamos entrar no momento de dízimos, ofertas, né, colaboração. Mas antes disso, eu queria pedir a você que preste um pouquinho atenção no que nós vamos falar sobre esse ministério, né? Esse ministério infantil, ele foi criado há 16 anos atrás, através do ministério do pastor Wellington e da irmã Antônia, que foram os pastores que chegaram aqui há 16 anos atrás. Hoje não estão mais conosco, mas deixaram esse presente muito lindo que nós temos até hoje, que é o ministério infantil. O que é o ministério infantil? São ensinamentos que nós damos para as crianças da comunidade. É igual nós aqui. Estamos reunidos, né, falando de Deus. O que vai ser pregado aqui é o aprendizado da palavra para a sua vida. E isso também acontece lá em cima, né, nas crianças. Nós temos aqui aulas específicas para as crianças, aos domingos e nas quintas-feiras. Essas crianças são crianças da comunidade, com necessidades em casa, com necessidades na família. Muitas delas sofrem abusos, muitas delas sofrem agressões. E aqui é o momento em que elas recebem de tudo. Elas recebem amor, elas recebem carinho, elas recebem atenção, elas recebem principalmente o ensino de quem é e o que é Deus na nossa vida. Porque nós sabemos que essas crianças, elas são o nosso futuro. Amanhã eu posso não estar mais aqui, né? Amanhã você, talvez, não possa mais estar aqui. Mas essas crianças seremos eu e você amanhã. Né? Essas crianças serão homens e mulheres que vão levar a palavra de Deus. São homens e mulheres que vão crescer no caminho e no conhecimento do Senhor. Mas, queridos, para fazer tudo isso é muito complicado. Porque nós temos poucas pessoas, nós temos poucos recursos, nós temos pouco espaço para fazer determinadas coisas. Então, tudo isso que você está vendo no vídeo, né, esse evento que você está vendo, é um Sábado da Alegria, que é um evento que nós fazemos uma vez ao ano, aqui na igreja, para as crianças. Nós, em média, recebemos, nesse dia, 150 crianças aqui no templo da igreja. Todas essas 150 crianças recebem o ensino, recebem brincadeiras, passam uma tarde aqui muito especial. Elas também recebem alimentação, tanto nesse dia quanto em todas as vezes que elas vêm aqui. Então, toda quinta-feira, quando elas estão aqui, nós recebemos em média 40, 50 crianças nas quintas-feiras. E essas crianças, elas recebem um jantar. O que é esse jantar? É um macarrão com a salsicha da tia Sandra, né? Aí eu falei um dia para a tia Sandra, eu falei, pô, tia Sandra, vamos mudar esse cardápio, toda semana a mesma coisa,
né? Macarrão com salsicha. Vamos mudar uma linguiça, uma carne, me dá falou, Daniela, não vamos mudar, porque eles amam essa salsicha. Então, a gente não vai mudar e a gente vai continuar esse trabalho, mas nós precisamos de ajuda. Tudo que nós fizemos até hoje foi com a ajuda de cada um de vocês. Mas, para nós continuarmos, nós precisamos que você continue ajudando. Você que está online aí assistindo a gente, que talvez nunca tenha conhecido esse ministério, quero dizer para você que esse ministério precisa da sua ajuda. E essa ajuda, ela pode ser de todas as formas. Muitas pessoas falam assim, eu queria ajudar, mas eu não tenho recurso. Ore por nós. Ore por nós. Peça a Deus. Fala, Senhor, abençoa. Nós temos poucos professores, porque muitos têm seus compromissos, trabalham, têm família. Temos poucos. Então, nós precisamos de tudo, de professores, de recursos. As crianças, no final do ano, recebem brinquedos que nós fazemos. Na Páscoa, recebem caixa de bombom. Então, queridos, tudo que nós podemos fazer, nós fazemos, mas até onde, infelizmente, o nosso recurso permite. Então, eu queria agora, com essas palavras, com esse conhecimento que a gente está trazendo para você, com esse vídeo, eu queria fazer um momento de oferta hoje especial. Eu queria que você hoje ofertasse para esse ministério. O que vier no seu coração, tá? E se você também não puder, Deus vai te abençoar da mesma forma. Mas esse ministério precisa da sua ajuda, da minha e da sua. Então, esse é o seu momento. O Zeca vai ficar tocando o instrumento aqui. Vou dar a oportunidade para você vir aqui entregar. Pode ser o seu dízimo, a sua oferta. Mas nós vamos hoje direcionar esses valores para esse ministério. Porque esse ministério, irmãos, precisa muito. Nós muitas vezes nos entristecemos porque alguns dias aqui nós estávamos com problema de água, como o Michel falou no início. E por isso nós precisamos cancelar várias aulas. E as crianças ficavam perguntando, tia, não vai ter aula na igrejinha? Não, hoje não tem água. E eles ficam tristes, né? Pela aula e pela comida, né? A jantinha deles não ia ter, infelizmente. Então, todos esses recursos que chegarão hoje, chegarão para esse ministério, chegarão para essas crianças, e eu quero deixar aqui um pedido. Você que pode ajudar com mais frequência, fale conosco, se você puder doar um macarrão, uma quantidade de macarrão, uma quantidade de salsicha. A tia Sandra é responsável pela alimentação deles. Fala com ela. Fala, irmã Sandra, eu queria ajudar com o macarrão, sei lá, uma vez no mês. A gente vai na sua casa buscar, não tem problema. Tudo o que vier é bem-vindo. Não se preocupe com o que é, o quanto é, quantidade, nada disso. Se preocupe em ser útil, sermos homens e mulheres úteis na vida dessas crianças. Amém? Queria, então, abrir esse momento para você. Enquanto você faz a sua contribuição, eu queria chamar a Kátia aqui. Vem cá, Kátia. Boa noite, igreja. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Kátia. Eu tenho 11 anos de família batista, né? Aqui nós somos uma família. E eu sou deficiente visual, né? Eu sou cega do olho direito e tenho 40% no olho esquerdo. Mas isso não atrapalha de eu servir a Deus. E como eu cheguei aqui? Bom, um dia eu estava em casa e chegou uma vizinha, né? Aí ela foi lá, ela era membro daqui na época, e ela me pediu autorização para que eu deixasse ela trazer o Jonathan, né, que é o meu filho. Hoje o Jonathan encontra-se com 16 anos, né? Ele estaria hoje até aqui comigo, mas ele não pôde. E, na época, o Jonathan tinha 5 anos. E ela me pediu autorização para trazê-lo à igreja, porque estava ocorrendo aqui o tempo de férias, né? Esse tempo de férias, ele se estendia por 2 semanas. Era um projeto onde as crianças, nas férias do colégio, elas não ficavam à toa, elas vinham para a igreja. Aí ela me explicou
Aí trouxe o Jonathan. Nessa época, eu já estava distante dos caminhos do Senhor há uns 8 anos. Aí, porque eu já conhecia a palavra, mas eu estava distante, há 8 anos. E quando o Jonathan chegou em casa, eu não reconheci o meu filho, né? Meu filho chegou com um brilho no olhar, uma alegria que há muito tempo eu não via, feliz. Eu perguntei para a minha vizinha, o que aconteceu? Esse menino está desse jeito? Aí ela falou assim, você tem que ir lá para você ver com os seus próprios olhos o que acontece lá, nesse evento. Aí eu disse para ela, tá, qualquer dia eu vou. Ela disse assim, qualquer dia não, você vai ter que ir amanhã, porque eu não vou mais poder ir. Eu levei o seu filho hoje, mas eu vou ter que viajar e eu não vou poder ir, então você pode levá-lo amanhã. Olha, aí eu falei, tudo bem, eu vou levar. Aí chegou no dia seguinte, o Jonathan já estava falando, mãe, era meio-dia, começava às 14. Meio-dia, dei almoço a ele, mãe, olha, eu quero ir lá para o evento de férias, tá, mãe? Eu quero ir. Eu falei, mas eu falei que eu ia levar você, meu filho, não se preocupe. Aí eu trouxe o Jonathan. Então, quando eu cheguei aqui, coloquei ele para dentro, né? E fiquei ali fora. Aí os irmãos foram lá no cantinho onde eu estava. Aí disseram assim, a irmã pode entrar, tá? Pode ficar aqui com o seu filho. Aí eu, então tá, tudo bem. Olha, quando eu adentrei por aquela porta ali, eu fiquei impressionada com o que eu vi aqui. Eu vi palhaço correndo aqui, pulando. Eu vi crianças brincando. Eu vi brincadeiras. A igreja muito decorada, sabe? Tudo colorido, no maior bom gosto. Eu achei muito bacana, tudo no maior capricho. Aí eu falei, agora eu entendi por que meu filho chegou tão feliz em casa, né? Pelo visual assim, achei maravilhoso. E quando começaram as atividades, aí é que eu fiquei encantada. Aí eu perguntei para um irmão assim, mas como é que vocês idealizam? Como é que acontece isso? Aí o irmão falou assim, olha, nós planejamos um tema e trabalhamos em cima desse tema, né? E em cima desse tema, nós aplicamos jogos, brincadeiras, tudo com o intuito de ensinar a palavra de Deus para as crianças. Elas aprendem de uma maneira divertida, de uma forma descontraída. Eu achei aquela ideia tão maravilhosa. E no outro dia eu voltei, enquanto estava tendo o evento aqui do tempo de férias, eu vim, trouxe o Jonathan. Eu só sei, irmãos, que no ano seguinte eu já fazia parte. E também houve uma época em que eu fiquei muito doente e eu fiquei internada. E a igreja foi maravilhosa. A igreja me abraçou, né? Eu fiquei 14 dias internada por causa de uma erisipela. E eu tive uma infecção. E essa infecção ela se espalhou no meu organismo, caiu na minha corrente sanguínea. E eu fiquei com a perna cheia de bolhas, né? Parecia que alguém tinha jogado água fervendo assim. E os médicos conversando entre eles, né? Eu estava até escutando, eles estavam falando, ou vai ser amputação ou vai ser raspagem. Se fosse raspagem, eu ficaria com uma perna mais fina do que a outra. E a amputação ficaria sem a perna. Aí eu orei, busquei ao Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Clama-me no dia da tua angústia e eu te aliviarei. Eu lembrei dessa palavra. E para a glória e honra do Senhor, não precisou nenhuma coisa, não precisou raspar e nem tampouco amputar. E a igreja, ela levantou um clamor, né? Por mim. Né? Então, para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui com as minhas 2 pernas, né? Então, agradeço a família, a minha família batista, agradeço a Deus também.
te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus, o mesmo Deus. Amém. Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. E eu só queria falar só mais uma coisa. Na época que meu filho tinha 10 anos, ele recebeu essa Bíblia aqui, né, para ajudá-lo, né, na caminhada. Ele tinha 10 aninhos, né, isso foi em 2012. Então, como eu digo, a Igreja Batista, né, a família Batista, sempre me abraçou a minha família. E o meu filho recebeu esta Bíblia, que é uma história, né, uma Bíblia em quadrinhos, né? Então, eu agradeço e glorifico a Deus pela vida de todos os irmãos. Kátia, a gente estava brincando com ela que nós fizemos um desafio de oração de 1 mês aqui na igreja. E a Kátia estava um pouquinho dorminhoca, digamos assim, né?
E o Senhor ali deu uma cutucada nela, e eu brincando com ela, falei assim, Kátia, se essa reunião de oração for para que você seja restabelecida na fé, já valeu. E graças a Deus hoje ela está aqui testemunhando, falando do que Deus faz. Gente, são 35 anos, não são 3 dias, não são 5 horas, são 3 décadas. E eu queria falar com vocês de uma forma bem objetiva, né? Nosso tempo aí, a gente teve esse problema com a luz, o pessoal que está ouvindo a gente aí pela internet, o culto começou tarde, acabou a luz, nós oramos, né? Celebramos ali fora, sem luz, e o Senhor ouviu o nosso clamor, e a luz foi restabelecida, graças a Deus. Queria ler com vocês aí 1 Tessalonicenses, capítulo 1, apenas o versículo 1 e o versículo 3. Vamos lá? Diz o seguinte, eu vou ler, vocês acompanham. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam dadas. Aí versículo 3, diante de nosso Deus e Pai, lembro, né, traduzindo para o dia de hoje, lembro constantemente da fé atuante de vocês, do amor prestativo de vocês e da esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo que vocês têm. Vou citar só esse 3 de novo aí, diante de Deus, diante de nosso Deus e Pai, lembramos constantemente da fé atuante de vocês, do amor prestativo de vocês, da esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo que vocês têm. Amém? Gente, como eu falei para vocês, eu estou aqui desde 85, 2011 eu assumi, e de 2011 para cá, volta e meia, uma coisa muito peculiar tem acontecido, e eu já compartilhei aqui com a igreja, seja num evangelismo de rua, seja pessoas novas que entram na igreja, seja pessoas que por acaso frequentavam alguma igreja e vêm para cá, a gente tem percebido o quanto a definição, o entendimento de igreja está deturpado. A sociedade hoje, tanto crente quanto não crente, tem uma ideia errada do que é igreja. Talvez você aqui que ouve, talvez você tenha essa ideia deturpada. E Deus tem nos levado desde 2011 a falar constantemente do que é ser igreja. E no ano passado, no aniversário da igreja, eu preguei aqui. Hoje eu vou continuar essa palavra do mesmo tema num livro diferente, porque no ano passado nós falamos na igreja de Corinto, e agora estamos falando da igreja de Tessalônica. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, por causa do horário, mas eu queria que vocês abrissem o coração, abrissem as mentes, abram seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar com você. Você, não, vou usar um chavão que já virou um chavão evangélico, você não veio aqui à toa, sem luz, calor, você esteve aqui, está aqui até agora, escute o que Deus tem para falar com você. De repente, isso aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de sensacionalismo, mas de repente, pode ser a sua última oportunidade. E Deus, Ele quer falar com você. Nós precisamos entender o que é ser igreja. Precisamos entender o que é ser igreja. E eu queria conversar com vocês sobre isso aí. Logo de cara, no versículo 1, não fecha a tua Bíblia, eu queria desenvolver com vocês aqui esse tema aí, que são as marcas da verdadeira igreja. As marcas, você tem a tua mão, não tem? A mão tem o que aí nela? Tem um M de Michel, não tem? Pode olhar que você tem um M de Michel na mão, pode olhar. Olha aí, você está com vergonha não, olha aí, não tem um M aí de Michel? Coincidência. Mas você tem impressões digitais, que é a tua marca. Segundo o que se fala, né, parece que ninguém tem igual. Ela é única. E a verdadeira igreja de Jesus, ela possui marcas, e existem várias. Só que lendo esse texto que nós lemos, eu separei 3, que é o que está em destaque aqui. Só que antes de falar desses 3, eu queria só chamar a atenção de 2 coisas que só no versículo 1 já aparece aqui e já chama a nossa atenção. Se você não fechou a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. No versículo 1, Paulo faz questão de distinguir
a igreja de Cristo, de uma outra reunião qualquer. Sabe por quê? Você vê aí que Paulo está falando assim, Paulo que escreveu esse livro, Paulo que escreveu. E se você conhece a história de Paulo, sabe que Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele matou crente, ele matou cristãos. Só que uma dessas viagens para matar, aprisionar crente, ele teve um encontro pessoal com Jesus. E aqui a gente aprende uma lição muito preciosa. Quando Jesus, ele realmente, ele entra no coração de uma pessoa, e essa pessoa abre esse coração para Cristo, independente de quem essa pessoa seja, ela é transformada pelo poder de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja, gente. Ele matou muita gente, mas quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele passou de perseguidor para perseguido. E ele começou a viajar pregando o evangelho de Jesus. Os apóstolos ficavam em Jerusalém, mas ele não, eu quero viajar, eu quero pregar para fora de Jerusalém. E ele começou a fazer as suas viagens. Quando ele escreve essa carta aqui para a igreja de Tessalônica, que existe até hoje lá na região da Grécia, que é uma região portuária importante, Paulo ele está na sua segunda viagem missionária, e ele passa de cidade em cidade, ele tem que sair correndo por causa de perseguição religiosa. E ele chega na região de Tessalônica, e ele funda uma igreja ali, e a igreja não era um prédio, tá, gente? Eram pessoas. E ele fica 3 semanas ali. 3 semanas ele funda uma igreja. E ele precisa sair correndo dali por causa de quê? Perseguição religiosa. Só que ele não esqueceu a igreja. Ele continua pregando em outros locais. Aí ele chega em Corinto. E ali em Corinto, que é ali na região da Grécia também, ele pede o Timóteo, o amigo dele, era um pastor jovenzinho, falou, Timóteo, vai lá em Tessalônica e vê como está a igreja. E traz as informações para mim, que eu estou preocupado com a igreja. Eu só passei 3 semanas lá. E o Timóteo volta, traz as informações, Paulo fica feliz na sua maioria, né, do que ele falou para ele, e ele começa a escrever essa carta para a igreja de Tessalônica. E a primeira coisa que ele fala, parece ser redundante. Olha o que ele fala no 1. Ele se identifica, porque é uma carta, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus. Poxa, gente, quando a gente fala de igreja, não é de Deus? É ou não é? Quando você lembra do nome igreja, já não lembra de Deus? Parece que é uma redundância. Igreja de Deus. Mas aí se você olha para o original do Novo Testamento, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego, a expressão para igreja é eclésia ou eclesia. E isso no grego significa várias coisas. Por quê? Porque eclésia no grego significa reunião, assembleia. Então pode ser assembleia, reunião de político, pode ser reunião, assembleia de condomínio, de clube, pode ser qualquer tipo de assembleia. Só que Paulo faz questão de diferenciar, olha, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus e em Jesus. Ele faz questão de especificar que a igreja aqui não é uma reunião qualquer, é uma reunião de pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Gente, nós oramos aqui. Deus permitiu a gente ter uma introdução de palavra aqui, quando a luz faltou, ficamos sem luz, ninguém aqui prevê futuro, e nós oramos, e você viu como nós oramos, Senhor, somos a tua igreja, e estamos clamando ao Senhor, e olha que eu não obriguei Deus a fazer nada, eu falei, se for da sua vontade, que as pessoas que nos assistem na internet, e aqui e ali fora, ouçam o que a gente tem que falar, que o Senhor permita que a luz volte, e nós repreendemos os demônios, seja lá o que for, que por acaso poderiam estar por trás. O que aconteceu quando começamos a cantar? Paulo e Silas na prisão. Começaram a cantar. O que aconteceu? Os grilhões, as cadeias que prendiam Paulo e Silas foram quebradas. E aquelas pessoas foram soltas. Eles foram livres quando eles adoravam o Senhor. E nós aqui adorando o Senhor, Ele nos presenteou com a luz, com a energia elétrica. Deus tem coisas para falar para você hoje. Não permita que nada tire a tua atenção. Nada. Nem o teu pensamento no horário, que eu sei que já estourou. Preste atenção no que Deus vai falar com você.
A primeira coisa que Paulo fala, que ele deixa bem em destaque, é que essa reunião era diferente. Quando nós nos reunimos como igreja, é diferente. Eu poderia me reunir com vocês ali para falar de qualquer outro assunto. O poder é diferente. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, algo diferente acontece. Você crê que Deus pode fazer algo? Já fez, mas vai continuar fazendo algo diferente hoje aqui? Você crê que de repente uma resposta de oração que você tem esperado pode vir no dia de hoje? Então você precisa crer, porque a reunião dos salvos em Jesus, da igreja de Jesus, é algo diferente. E Paulo destacou isso na igreja de Tessalônica, falou assim, a igreja que está em Deus, em Jesus Cristo. E uma outra coisa que ele fala, é que a igreja era dos tessalonicenses, não era uma estrutura física, eram pessoas. A igreja, ela é formada de pessoas, e pessoas falham, pessoas erram. E você nunca pode deixar de se reunir como igreja por causa de pessoas. Não deixe de reunir como igreja por causa de mim, ou por causa do pastor, ou por causa do teu irmão que está do teu lado. Eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer. Olha para ele aí, olha como ele é bonito. Tem gente que tem certeza, fala assim, como é bonito, como é bonita, né? Então você olha para ele e você identifica que ele e você estão aqui em nome de Jesus. E coisas podem acontecer, e a igreja é formada por pessoas, não é a estrutura física. As pessoas erram, são limitadas, mas nós precisamos continuar. Não podemos, de maneira nenhuma, abandonar a fé por causa do erro das pessoas. Você acha que a igreja de Tessalônica só tinha coisa certa? Folheia depois aí, dá uma lida no livro de Tessalonicenses e vê que Paulo elogiou, mas também criticou. Gente, se essa igreja que foi escrita pelo apóstolo Paulo, a carta foi para eles, tinha erros, a Nova Esperança não vai ter? A tua igreja não vai ter? É óbvio que vai ter. Mas qual é a tua missão? Qual é o teu objetivo? É isso que a gente precisa entender. A igreja ela é falha, ela tem erros, mas ela foi criada, ela foi fundada por Jesus Cristo. E ela tem um poder diferente. Há algo diferente que envolve a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, para existir, Deus precisa ser a atmosfera da igreja. Dá uma fungada forte aí. O que você acabou de fazer? O que você colocou para dentro de você? Ar, oxigênio. O ar está dentro de você como você está no ar. Nele você vive, nele você existe, nele você se move. A igreja é a mesma coisa. A igreja de Jesus, ela precisa respirar Deus. Você precisa estar em meio a Deus. Deus precisa estar dentro de você. Você precisa viver nele, se mover nele, existir nele. Você, como igreja de Jesus, você precisa entender isso. A atmosfera da igreja precisa ser Deus. As marcas da verdadeira igreja é uma igreja que tem atmosfera em Deus, que Deus é a sua atmosfera. E é isso que a gente vai conversar aqui. No versículo 3, o que fala lá? Qual é a primeira marca da igreja? Eu quero ver quem percebeu aí no texto. Qual é a primeira marca que aparece no versículo 3, que Paulo identifica a igreja? Que ele fala, eu lembro constantemente de vocês, e ele fala 3 itens. Qual é o primeiro que ele fala aí? Não. Dá uma cola. Está aqui na parede. Uma fé atuante. A igreja de Tessalônica tinha uma fé atuante. É o trabalho que resulta da fé. É a fé que produz ação. Você quer saber a marca de uma igreja verdadeira? Porque, como eu falei aqui na introdução, a concepção, a ideia de igreja está muito deturpada. As pessoas não entendem o que é mais a igreja, por isso que as pessoas não querem mais ir para a igreja. A gente recebe pessoas aqui assim. Vocês lembram, vocês vivem aqui comigo. Quantas pessoas a gente abordou no baile da gaiola, evangelizando? Quantas pessoas a gente recebeu aqui nessa igreja, machucadas de outras igrejas? Culpa de liderança, culpa delas mesmas. E culpa da concepção que elas têm errônea do que é a igreja de Jesus.
Só que nós precisamos olhar na palavra de Deus o que é a verdadeira igreja. E só nesse versículo 3, nós identificamos 3 marcas, e uma delas é essa. A marca da igreja verdadeira é a igreja que tem uma fé, uma fé que dá resultado, que faz com que as pessoas ajam. Querido, eu falo muito isso aqui na igreja. Você não foi chamado para lustrar banco. Você não foi chamado para ficar estático. Você foi chamado para se mover. A gente ficou aqui durante 1 ano estudando sobre exegese e hermenêutica bíblica. E nós falamos sobre a cosmovisão, né, que é a visão de mundo que o povo da Bíblia tem e nós, que somos influenciados pela cultura grega, temos. O grego é muito assim, pensar, né, analisar. Para eles, no antigo grego, né, o povo antigo, os gregos, eles entendiam que o fato de você ficar só pensando era nobre, era bom, era muito legal. Trabalho braçal, aquela atitude braçal, aquilo ali era de escravo. Esse era o pensamento do grego antigo. E a nossa civilização ocidental foi muito influenciada pela cultura grega. Nós somos muito individualistas, nós somos muito estáticos. Só que Paulo está falando para um povo de natureza grega, e ele está falando aquilo que o povo hebreu vive, que é o movimento. O povo hebreu é movimentado. Nós aprendemos isso aqui na IBD. Eles são de ação. E Paulo está falando assim, olha, eu lembro constantemente da fé atuante de vocês, isso é, vocês tinham tanta fé que isso fazia com que vocês agissem. Se você não age, aí eu falo para crente, se você não age como crente, você tem que rever o teu conceito de fé, porque se você tem fé, você vai agir. Se você crê, você vai agir. Se você é daquilo, não, eu não quero fazer nada, então você tem que rever o teu conceito de fé. Por isso que tem muita gente que se frustra nas igrejas, porque não tem fé, só vai na igreja para receber. A igreja é um grande supermercado, é um Carrefour espiritual, e você vai lá só para receber. Não, a fé, ela precisa gerar em você atitudes de movimento. E a igreja de Tessalônica colocava em prática a sua fé. Essa é a primeira marca. A segunda marca, penúltima, o amor prestativo. Em algumas versões está o esforço motivado pelo amor. Qual é a primeira marca da igreja? Fé. Uma fé que faz com que você haja. Fé atuante. Quando você tem o amor dentro de você, como cristão, você se esforça nessa ação. Aí, novamente, eu faço a pergunta para crente. O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Você tem aprimorado ele ou ele está guardado lá? Ó? Paulo disse que a segunda marca da igreja seria um amor que geraria esforço, atitudes de se esforçar, de melhorar, de se dedicar, é uma entrega. E se você for ler, estudar a profundidade desse amor, é de abnegação. Você sabe o que é abnegar? Amor de abnegação? É você esquecer você, pelo próximo. Você não olhou para o brother que está do lado? Você viu que ele é cheiroso? Você viu que ele é bonito? É você deixar de fazer por você, para fazer por essa pessoa. Você vê como hoje, nós que somos do Ocidente, nós somos muito individualistas. Meu pirão primeiro, não é assim? Só que Paulo destacou que a verdadeira igreja, que a igreja de Tessalônica, ele lembrava, olha, ele ficou 3 semanas na igreja. Lembra que eu falei? Ele ficou 3 semanas naquela igreja. E ele percebeu, né, olha só, eu lembro constantemente do amor prestativo de vocês. Vocês têm tanto amor, o amor de vocês é tão forte, que faz com que vocês se esforcem em melhorar. Vocês se esforçam, vocês dão o seu melhor, vocês fazem o máximo que vocês podem. E é interessante que o contexto da igreja de Tessalônica é que a igreja, ela estava em alto nível de perseguição, vocês sabiam disso? Você aqui tem liberdade para cultuar, você aqui tem liberdade de estar na igreja. Só que na igreja de Tessalônica não tinha essa liberdade. Eles estavam morrendo
por amor a Jesus. Tanto que Paulo falou muito sobre a volta de Jesus, porque eles estavam morrendo, estavam sendo assassinados por amor a Jesus. E mesmo assim, eles amavam de tal forma que eles se esforçavam pela obra de Deus, pelo trabalho do serviço cristão e pelo próximo, que é uma forma de você amar o próximo, porque se você serve a Deus, se você prega o evangelho, você está se amando, está preocupando com o próximo, você está amando o próximo. Então esse amor de abnegação, um amor que você nega você mesmo pelo próximo. É fácil você morrer pelo filho, é fácil você morrer às vezes pelo seu cônjuge, mas você morreria pelo cracudo? Você entregaria a tua vida pelo maconheiro, pelo traficante, pelo corrupto que saqueia o teu dinheiro? Era um amor que era destacado, era um amor que fazia com que ele se esforçasse. Eu vou contar rapidamente aqui um testemunho meu, e eu não falo isso para me gloriar, não falo, mas se Deus permite que a gente viva, é para a gente fortalecer, porque lembra que eu falei para vocês, falo aqui constantemente, falei no ano passado, que você vem para a igreja para quê? Para ser fortalecido e fortalecer, é uma via de mão dupla. Não veja a igreja como um supermercado, você vem aqui para fortalecer e para ser fortalecido, é uma via de mão dupla. Então quando eu conto algo aqui, quando a Kátia conta algo aqui, quando a Daniela conta algo aqui, é para que você cresça também. Então, descarta, ele está fazendo isso para se mostrar, não é isso, eu só vou contar experiências que eu vivi. Em 2011 eu assumi essa igreja, vocês lembram? Eu trabalhava num banco, trabalhei 11 anos nesse banco, e na época que eu assumi a igreja, humanamente, eu não estava apto, não estava, mas eu aceitei o desafio. Quem estava aqui na época lembra, eu aceitei o desafio. A igreja me colocou como líder e eu fui. Eu estava no banco. O banco em 2012, ele mudou a sua liderança, foi comprado, mudou tudo, a minha cabeça foi a 1000 lá. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu tinha problema no trabalho, eu tinha que resolver problema na igreja, de liderança, uma igreja que, quem é pastor e líder, sabe que quando um pastor sai, cara, o líder que vem depois, ele tem que recuperar um monte de coisa, porque a igreja está batida, a igreja está sem esperança, ela fica com aquela expectativa, será que esse cara vai continuar? Então a igreja fica com o pé atrás, então você pega a igreja naquele posicionamento, e você tem que ir lá, tentar recuperar aquilo. Problema no trabalho, problema na igreja, tive que trancar minha faculdade, que depois eu continuei, que é uma das marcas do cristão, é a persistência, você tem que continuar, mas naquele momento eu tranquei, porque eu tinha que trabalhar aqui na igreja, eu fiquei doente, vocês oraram várias vezes por mim, minha saúde baixou a imunidade, comecei a ficar muito mal, fora isso eu tive problemas pessoais, e eu vivi tudo isso nesse período aí de 7 anos, eu sou melhor do que você? Mas eu sei o que Deus colocou para eu fazer, eu sei qual é a responsabilidade que Ele me deu, e eu não terceirizo isso. Deus me deu esse desejo de fazer o melhor. O que eu estou tentando trazer para vocês, gente, é faça o melhor, seja o melhor. Onde você atua, onde você trabalha como igreja, não deixe passar o tempo, porque Jesus ele está voltando. Vocês conhecem a minha história, tem muita coisa que eu já vivi aqui. Eu tranquei a faculdade umas 2 vezes, problemas, saúde. O trabalho eu perdi, e um dos motivos foi por causa da igreja, porque eu tinha que sair do trabalho para vir resolver o problema da igreja. E eu estou desempregado até hoje, mas o Senhor não me deixa faltar nada. Porque é o que eu estava falando para uma pessoa uma vez, eu falei assim, olha, Deus nunca vai abandonar um seu. Se eu hoje eu estou com sinceridade, estou fazendo para a glória de Deus, Ele nunca vai me deixar passar necessidade. Aí o que Ele faz? Resvala em quem? A bênção. Na esposa. Então eu falo, Senhor, abre uma porta. Deus, eu preciso na área de tecnologia, eu preciso começar a minha área. Aí Deus sabe, das limitações e tudo mais, o que Ele faz? Ele abençoa a esposa. Então a esposa sai de um trabalho, entra no outro, ali ela sobe de cargo, e ali ele vai prosperando. Eu falo assim, olha, Deus está abençoando, e parece que vai prosperar ainda mais,
Por quê? Porque Deus está falando assim, ó, fica tranquilo, continua fazendo o que você está fazendo, você não vai passar necessidade. Eu abençoo ela no teu lugar, e a bênção vai ricochetear em vocês dois. Gente, eu estou contando um testemunho meu. As minhas maiores vitórias que eu alcancei na minha vida foi trabalhando aqui. Trabalhe para Deus. Não fique apenas na literalidade, apenas no papel. Haja. Você precisa ter uma fé que é atuante, que faz com que você haja. O seu amor que você fala que tem por Deus e pela obra de Deus tem que ser algo que gere esforço. E mais do que isso, a marca da igreja verdadeira, a terceira e última, é a esperança firmada em Deus. É a perseverança que é motivada pela esperança. Os tessalonicenses, eles continuavam, mesmo em meio à morte, porque eles tinham a esperança da vinda de Jesus Cristo. Tem um texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, que fala assim, ó, se somente que é para essa vida que temos esperança em Cristo, somos, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão e mais miseráveis de todos os homens. Tem muita gente que espera apenas para essa vida, vem para a igreja, serve a Deus porque quer algo A, quer algo B, e não é assim. Você não pode limitar a tua esperança em Jesus só nessa vida. Se Deus vai me dar uma recompensa, e Ele quiser que seja na eternidade, lá é certo, aqui é bônus, aqui é bônus. Só que as pessoas têm vindo para a igreja para querer bênção somente. Eu estou falando de experiência, de coisas que eu vivo nesse lugar, de coisas que eu ouço na rua, de pessoas que ficam, eu não vou mais para a igreja, por quê? Porque eu fui lá, fiz o jejum, subi em monte, orei 7 semanas, fiz não sei o quê, acendi vela, não teve resultado, não quero mais Jesus. Mas quem disse que Jesus é o gênio da lâmpada? Quem disse que Jesus está ali pronto para te servir, como se fosse um mero mordomo? Nós estamos aqui para nós servirmos. Eu fui chamado para servir, você foi chamado para servir. Sirva aonde Deus te colocou, porque o tempo está acabando, Jesus está voltando, às portas Ele já está. Nós oramos aqui, o Senhor nos abençoou de forma miraculosa, instantânea. Ele está com a sua igreja, e Ele quer que você ouça isso. Ele quer falar com você, Ele quer transformar você, Ele não quer ver você pulando de igreja em igreja, Ele não quer você com uma vida toda torta dentro da igreja, Ele quer que você seja separado, não é santo com uma auréola, mas é separado, é uma pessoa em que Deus Ele vai te usar com poder e autoridade, Ele vai fazer com que você seja bomba no inferno. Só que para isso você tem que se colocar na brecha, você tem que se colocar à disposição. As pessoas olham para a gente, as pessoas olham para a igreja de Jesus, e eles querem ver em nós a solução e a resposta para os problemas dela, e elas cobram isso da igreja. É óbvio que nós não vamos solucionar o problema das pessoas, humanamente falando, mas você tem alguém dentro de você, a atmosfera, o ar que você respira, chamado Jesus Cristo, Ele vive em você, por isso o mal não pode permanecer dentro de você. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Não se pode servir a 2 senhores. Você precisa limpar a sua casa. Você precisa purificar o teu coração. Você precisa andar de acordo com o que o Senhor quer. Eu costumo falar muito essa frase aqui, que foi uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás, que muita gente fala assim, mas a minha vida está agradando a Deus. Você não pode dizer que a sua vida agrada a Deus se você não souber do que Deus se agrada. E como que você sabe do que Deus se agrada? Conhecendo na palavra. É por isso que nós estamos pregando expositivamente na palavra, porque é da palavra que vem o poder, é da palavra que vem o alimento. Eu poderia levantar a bandeira aqui e falar assim, como eu vejo em muitas igrejas, pseudo-igrejas, está vendo, olha, eu orei, aconteceu, olha, agora se ajoelhe diante de mim, vou lançar uma bênção agora em vocês. Eu poderia fazer isso. Eu poderia usar de neurolinguística, poderia fazer sensacionalismo aqui, poderia, olha, está vendo, Deus ouviu, olha. Não, foi a igreja de Jesus que orou. Ele ouviu a sua igreja, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a volta dEle. Ele disse que as portas do inferno, as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja dEle. A igreja dEle não é um prédio, não é uma estrutura física. Ele não comprou um prédio.
O preço foi de sangue. E Ele comprou vidas. Ele comprou eu e você. Por isso que quando nós nos reunimos é diferente. Não é uma assembleia política. É a assembleia do povo de Deus. E onde o Espírito Santo há, ali há liberdade. Onde o povo se reúne, ali Deus se faz presente. Peça ao Senhor para santificar a tua vida. Nós estamos aqui há 35 anos nesse lugar. Não é fácil ser igreja nesse lugar. Não é fácil. Não é fácil. Eu costumo falar que a gente já fez muitos malabarismos administrativos para esse lugar não fechar. Não existe mais culto à noite no domingo, por causa de um desses malabarismos administrativos. Muitas pessoas já passaram por aqui, já deram o seu sangue, como eu citei aqui, irmãos que deram o 13º inteiro para construir essa estrutura. E eu não vou falar nem de coisas físicas, já se doaram aqui para Deus, para a sua obra. Não é fácil ser igreja nesse lugar, não é fácil, é difícil. A pergunta que a gente tem que sempre se fazer é: qual é o meu papel no reino de Deus? O que eu tenho feito para fazer a diferença nesse local ou no local onde Deus me colocou? Qual é a diferença que eu tenho tido? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Muitas pessoas passaram por aqui, nesses 35 anos, trabalharam, se aprimoraram, melhoraram e foram para outros lugares. Se você for, isso é para a glória de Deus, se você for pegar essas pessoas que estão em outros lugares, e você tirar, se você conseguisse tirar tudo que ela aprendeu aqui nesse lugar, talvez elas não exerceriam com excelência o papel delas em outro lugar. Porque Deus, Ele está na sua igreja, e a sua igreja precisa estar em Deus. E o Senhor usa essa comunidade, né, essa reunião de pessoas em nome dEle, para que nós sejamos fortalecidos, fortalecemos e esperemos a volta de Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja, essas marcas precisam estar no nosso coração. Você precisa continuar. Se você não continua, você tem que rever o teu conceito de cristão. Se você hoje tem um histórico de fiquei na igreja, saí da igreja, fiquei na igreja, saí da igreja, estive anos X, se você faz um cálculo aí, nos últimos 10 anos, quantas igrejas eu passei? Você tem que mudar isso, você precisa mudar isso, tem alguma coisa errada, o conceito de igreja está alterado dentro de você, e Deus fala para você hoje, mude isso, mude o conceito de igreja dentro de você. Se você faz um cálculo, estou sendo bem simples, 10 anos, 5 anos, 3 anos, em quantas igrejas você passou nesse período? Você precisa trabalhar coisas dentro de você. Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Sirva, desenvolva o teu dom, evidencie isso dentro da igreja. De repente você fala, Michel, eu sou muito tímido, não consigo falar em público, não consigo pregar o evangelho na rua, não consigo entregar um folheto. Você está limitando os dons espirituais só a isso, aos dons evidenciais, né? Não. Quer ver uma coisa? Simples. Não responda, é uma pergunta retórica. Qual foi a última vez que você sentou do lado de uma pessoa e você apenas deu o seu ouvido para ela falar? Se você não tem a possibilidade de cantar, se você não tem a possibilidade de pregar em público, falar em público, se você senta e ouve uma pessoa. Seja igreja. Tiago 5, confessai vossos pecados, uns aos outros, para serdes curados. A igreja deixou de falar um com o outro, de ouvir um com o outro. No passado, muito tempo atrás, uma vez uma pessoa falou uma frase muito feia aqui dentro, muito tempo. Eu não gosto desse momento de confraternização. Que bom é ter amigo, né? Que bom é, né? Aquelas musiquinhas, amigo, alegria em ter você aqui. Então, tipo assim, aqueles momentos de comunhão que a gente faz na igreja. Eu não gosto disso, porque eu tenho que abraçar o irmão suado, tenho que abraçar o irmão que às vezes está fedendo. Eu não quero isso. Eu ouvi isso aqui dentro, há muitos anos atrás. Eu ouvi. Eu falei, hoje eu penso, fazendo essa palavra, eu falei, gente, qual é o conceito de igreja que essa pessoa tem? Hoje essa pessoa não está em igreja nenhuma. É uma pessoa velha já, não está em igreja nenhuma.
E naquela época era rato de igreja, ó, vinha e saía, culto de manhã, culto de noite, quarta-feira, terça-feira, ar livre, pregava, dirigia, e hoje não está igreja nenhuma. Falo para vocês jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Muitos de nós que somos jovens achamos que, o tempo vai demorar a passar. Querido, essa é a melhor época. Seja igreja hoje. Velhos, anciões, vocês são experientes. Use a experiência de vocês para vencer, para fazer diferença. A bênção, a porta não está abrindo, possivelmente porque você não está sendo igreja, talvez seja isso. Sua vida espiritual está travada, não gosto de usar essa expressão, mas vou usar para entender. A vida espiritual está travada, nada acontece, pode ser porque você não honra a Deus com aquilo que Ele te deu. E você vai continuar orando e não vai acontecer nada, porque você não está agindo, você não está tendo um amor prestativo e você não está perseverando. E isso para todos, inclusive o pessoal que está ouvindo a gente aqui na internet. Sua vida está travada, não é maldição hereditária não. Sua vida está travada, não é porque fizeram uma macumba para você não, é porque você é um crente falso. É porque você é uma pessoa que não presta culto verdadeiro a Deus. É porque você, ao mesmo tempo que quer a graça de Deus, você vive no pecado. E você acha que você está ganhando o mundo com isso. A graça de Deus não pode ser banalizada. Tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma transformação de vida que só o Espírito Santo pode fazer. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, porque Ele é o Senhor da igreja. É Ele que colocou você como igreja, é Ele que te chamou, é Ele que te ama, e o Pai Ele ama, por isso que Ele exerce disciplina. Desconfie da igreja, do líder que passa a mão na sua cabeça o tempo todo. Desconfie da igreja que só quer você para pegar o teu dinheiro, que a base para você exercer qualquer coisa na igreja é o dinheiro. Desconfie. Agora, fica com os teus ouvidos atentos, se o teu líder chega para você e fala assim, você está em pecado, senta aqui e vamos orar, se arrependa do seu pecado, deixa o seu pecado, eu quero ajudar você, esse é o verdadeiro líder, essa é a verdadeira igreja. Não permita que o tempo passe e você se deixe ser envolvido com as coisas maravilhosas dessa terra, que vão te levar para um abismo lá na frente. Jesus tem falado tanto com você, Jesus tem falado tanto, Ele tem batido na tecla, Ele tem usado homens, mulheres, músicas, para falar, a igreja está corrompida. A igreja está corrompida, gente. Vocês sabem disso. Está muito fácil ser crente hoje. Não negue o seu eu, não carregue a cruz, só vem aqui e senta. Mas o Senhor quer mudar você. Quando você recebe Jesus como Senhor, dizia Billy Graham, quando você recebe Jesus como Senhor, Ele te tira do mundo. Quando você se santifica, o mundo é retirado de dentro de você. Então tem muita gente dentro da igreja que aceitou a Cristo, que anda com Jesus, mas o mundo está dentro dele. E o Senhor quer limpar você de dentro para fora, porque só entrará no céu lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você é salvo pela graça, mediante a fé, não vem de obras, não vem de práticas, e você precisa caminhar, você precisa andar no processo de santificação. Ele quer mudar a sua vida. Olha a ordem cronológica, a fé que se relaciona com o passado, o amor com o presente e a esperança com o futuro. É isso que Deus quer para falar com você. É isso que o Senhor quer comunicar a você nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos aí. São 10h25, nós vamos encerrar. Vamos ter esse momento de oração. Você tem a oportunidade. Se você quiser ficar de joelho, fique. Se você quiser ficar de pé, fique. Mas eu queria que você falasse com Deus da forma como você quiser. Consagra a sua vida, consagra o seu namoro, consagra o seu trabalho, consagra o seu dinheiro, consagra a sua família diante do Senhor. Fala, Jesus, eu quero mudar, eu quero que o Senhor entre no meu coração agora e mude a minha vida. Ele é o Senhor da igreja, Ele anda no meio da sua igreja, Ele faz milagres extraordinários, Ele fez um hoje, para que você cresça, que Ele é o Senhor. Ele fez um milagre hoje, para que você cresça, que Ele é o Senhor. Que mais Deus precisa fazer para você acordar? Eu tenho amigos que já morreram,
e eram crentes, ganharam medalhas em gincanas dentro dessa igreja, e morreram com um tiro na cabeça do caveirão. Sua cabeça foi estourada. Outros foram assassinados de várias formas, outros sucumbiram com enfermidades gravíssimas. Morreram. Será que foram cristãos alguma vez? Mas abandonaram a fé, apostataram da fé. Muitos dentro da igreja são como zumbis, pessoas que estão dentro da igreja, The Walking Dead, esses zumbis, né? Pessoas dentro da igreja, com estereótipo de crente, com roupa de crente, com voz de crente, mas por dentro zumbis, mortos-vivos, pejorativamente falando. Pessoas dentro da igreja que não somam, não fazem nada, estão perdendo tempo. E o Senhor está falando assim: eu preciso de você, mas se você não quiser, eu vou usar outro. Assim como ele falou para Pedro: quero você, mas Pedro não quis, ele usou Paulo. Então, em nome de Jesus, volte-se para Deus. Os tessalonicenses, eles agiam por causa da fé, eles se esforçavam por causa do amor, e eles perseveravam por causa da esperança no futuro. A esperança que não era limitada nessa terra, era na eternidade, era através de Jesus Cristo. Se você quer uma mudança de vida, se você quer realmente dar um passo de diferente, Senhor, eu preciso. Não é nada místico, não é nada sobrenatural, é apenas um símbolo, é um símbolo. Fica de pé em nome de Jesus. Um símbolo. Não faça porque o outro fez, faça porque você quer fazer. Se você quer mudança de vida, se você quer que o Deus que faça milagres, que está aqui hoje, mude a tua história, fica de pé em nome de Jesus e fala: Senhor, eu quero ser essa pessoa, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que isso que está travado seja destravado. Senhor, eu preciso ser um crente que produz, eu preciso ser um crente e que minha fé mova as estruturas físicas e espirituais do mundo. Eu preciso que eu, como igreja, o meu amor gere esforço, que eu me aprimore, que eu trabalhe com afinco, que eu me dedique, que eu me entregue. Se eu for perder, que eu perca, mas que seja para a glória de Deus. Tem muitas pessoas que negociam a fé. Não, Senhor, só vou até aqui. E se o Senhor, Ele não vai fazer, mas se Ele fizesse como Abraão: eu quero teu filho, eu quero a tua esposa, eu quero a tua namorada, eu quero o teu namorado, eu quero a tua filha, eu quero o teu trabalho, eu quero o teu dinheiro. Se Deus falasse isso: ah não, Deus, aqui é o meu limite, aqui é o meu limite. Entregue-se totalmente a Jesus, se dedique totalmente a Ele e persevere, continue, chore diante de Deus, confesse o seu pecado diante do Senhor, peça a graça de Deus que venha sobre você, peça o Senhor para te purificar de todo o pecado, te fazer uma nova criatura, em nome de Jesus. Essa é a mensagem de esperança no Salvador Jesus Cristo, que nós pregamos aqui há 35 anos, é a mensagem que missionários americanos contribuíram para que isso aqui fosse construído, e eles possivelmente já se foram, já estão na glória, porque eram velhos, possivelmente já se foram, mas o dinheiro deles que vieram lá dos Estados Unidos veio para cá pouquinho, era $20, $30, isso preencheu o caixa da igreja para que comprasse um cimento, comprasse uma pedra. E se hoje você conhece o Salvador, se hoje você conhece Jesus, foi graças a essas pessoas lá do passado e até de outro continente. E o que você tem feito com tudo isso que foi dado? O que você tem feito? O que você tem feito? A enfermidade está rolando na tua casa. Por que será? Por que será? Por que será que o emprego, as portas não se abrem? Por que será? Por que será? Pense, deixa o Espírito Santo falar contigo.